Fala galera, aqui é Léo Salgueiro do canal Nerd Gastronômico e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre curiosidades da cozinha profissional. Nós falaremos hoje sobre brigada de cozinha. A brigada de cozinha ela é um tipo de serviço que foi criado com o intuito de simplificar e facilitar as ações que ocorrem dentro de uma cozinha profissional. Mas para que a gente possa entender o que realmente é uma brigada de cozinha, nós vamos falar um pouquinho da história, tá? Como que surgiu essa brigada, e para usar como exemplo e tentar ser um pouco mais didático, a gente vai falar sobre o filme Ratatouille, que é um filme que tanto para as pessoas que gostam de gastronomia, estudam gastronomia, ou simplesmente aquelas pessoas que talvez nem curtam muito a parte da cozinha da sua casa, mas é um filme muito bacana que faz a gente entender de uma forma bem simples, bem dinâmica até eu diria, o que é uma brigada de cozinha. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia de uma brigada de cozinha até que a gente possa entender o que é essa brigada de cozinha. Pensem numa cozinha de um hotel no final do século XVIII, início do século XIX. Dá para a gente ter uma noção e comparar com o que seria uma cozinha profissional de hoje? É meio difícil. A cozinha antigamente era um local de muito trabalho, mas também de muito desentendimento. Muita gente fazia tudo ao mesmo tempo, não tinha nenhum tipo de organização, era simplesmente um chefe que dava ordens e precisava que essas ordens fossem feitas, executadas por cozinheiros que uma hora estavam fazendo um caldo, uma hora estavam preparando um pão, uma hora estavam finalizando um bolo, e isso dava muita confusão, tá? Então, no início ali do século XX, tá, final do século XIX, surge uma figura no mundo gastronômico que vem realmente para revolucionar tudo que a gente entendia de cozinha profissional. É o chefe Auguste Escoffier. Escoffier ele surge numa época onde a cozinha ela estava iniciando, engatinhando no processo de profissionalização. Existiam diversos cozinheiros na França. Isso vem desde a Revolução Francesa, muito antes talvez ainda, na época da monarquia, já existiam os cozinheiros que cozinhavam nos palácios, mas de uma forma totalmente desorganizada e bagunçada. Quando Escoffier ele surge no cenário profissional, dentro de hotéis, ele percebe a necessidade de uma organização no trabalho. Daí ele vem com a ideia de criar uma brigada de cozinha. Essa brigada ela tem a sua origem justamente nas brigadas militares, aonde você tem uma brigada de infantaria, uma brigada, hoje a gente pode usar como exemplo uma brigada paraquedista, uma brigada de reconhecimento, enfim, cada setor, cada necessidade tinha ali a sua especialidade e, consequentemente, isso faria com que o serviço fosse melhor executado. Ele trouxe essa ideia militar para dentro da cozinha. A cozinha profissional em si, ela traz muito de exemplos militares. A própria doma que a gente usa na cozinha profissional, ela é baseada nas domas que eram utilizadas por soldados antigamente. Se você pegar uma roupa de um soldado lá do século XVIII, século XVII, você vai ver que lembra muito o que hoje a gente conhece aí como uma doma de um cozinheiro, tá? Então o Escoffier ele pensou justamente nisso. O que eu posso fazer? Ele criou então a ideia de fazer a brigada de cozinha, aonde ele dividiu a cozinha em diferentes setores e cada setor teria sua responsabilidade, sendo coordenado ali por uma pessoa específica, que seria, eu poderia dizer assim, um expert naquela seção. Isso fez com que o serviço fosse agilizado e criou ali uma forma de trabalhar mais dinâmica, tá? Isso trouxe realmente aí uma profissionalização que antes não existia na cozinha. Escoffier ele trouxe diversas revoluções dentro da cozinha, mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai focar realmente na brigada. E como eu disse, para a gente poder entender como funciona essa brigada, é aí que a gente vai trabalhar com o filme Ratatouille. Por quê? Em Ratatouille nós temos diferentes cozinheiros dentro da mesma cozinha.
cada um com sua atribuição específica, com a sua função, e é por isso que a gente vai trabalhar esse filme como exemplo, tá? Para que vocês entendam realmente aí o que cada um faz dentro de uma cozinha profissional. Então, para começar, não tem como não ser, né? A gente tem que falar primeiro do chefe. O chefe de cozinha é responsável por toda a brigada. Tá? Para se tornar um chefe é necessário ter conhecimento de todos os setores da cozinha, ou seja, ele tem que saber fazer desde um pão, preparar um molho, finalizar um assado, ele tem que ser realmente conhecedor de todas as funções daquela cozinha. Então, para que ele possa fazer isso, ele tem que ter tido uma experiência prévia anterior. É também atributo do chefe ser muito disciplinado, justamente porque ele vai ser um exemplo a ser seguido dentro daquela cozinha. Ele tem que mostrar responsabilidade, ele tem que ter espírito de liderança, né? Porque ele tem que ter habilidade para lidar com pessoas, tá? Tirando também o fato de que ninguém é contratado para uma cozinha profissional sem que ele tenha o aval do chefe, ok? Fora isso, ele também confere a saída dos pratos, verifica se está tudo ok, se aquela apresentação está sendo feita conforme realmente foi planejado, para que não hajam erros ali de execução na hora de servir o prato para o cliente, tá? Seguindo essa ideia aí, nós vamos ter a segunda posição dentro da brigada, o sous-chefe. O sous-chefe é como se fosse um subchefe, ele assume a cozinha na ausência do chefe sempre que for necessário. Assim como o chefe também precisa ter total conhecimento das praças, porque se ele assume na ausência do chefe, então ele tem que saber o que ele está fazendo. Ok? Geralmente ele fica com a tarefa também de treinar novos funcionários, ele tem que ser uma pessoa que tenha flexibilidade de horário, porque ele tem que de repente atender a falta do chefe quando ele não puder estar, então o chefe que tem que estar ali tem que ser uma pessoa que tem essa disponibilidade, né? E além de tudo isso, por conta do seu serviço, ele tem total confiança do chefe, tá? Depois disso, nós vamos ter, como eu ia dizendo, depois disso nós vamos ter o Hotser ou o Butcher, né? Que é realmente a pessoa que vai ser responsável por preparar as proteínas, tá? No caso, a gente está falando da preparação de carnes e aves, sendo que ocasionalmente ele pode também preparar peixes. Existe dentro da cozinha profissional um chefe específico para a preparação de peixe que a gente chama de poissonnier, ok? Mas nem todos os restaurantes possuem um chefe poissonnier, então por isso ele precisa, Hotser pode ser a pessoa também responsável por isso, tá? Tem que ser uma pessoa ágil, com muita habilidade e conhecimento de uma coisa muito importante dentro da cozinha, que é a relação tempo e temperatura. Ele tem que saber a temperatura que aquele assado tem que ficar pronto, o tempo que ele vai precisar para coccionar certinho. Então ele tem que ter isso muito bem consciente, né? Ele tem que estar muito consciente disso para que ele possa servir ali uma proteína coccionada da forma correta, tá? Depois disso nós vamos ter o salsé, tá? O salsé, ele é o cozinheiro que vai ser responsável pela preparação de molhos, todos os molhos que vão ser servidos durante o serviço, né? E também prepara os caldos que serão usados durante as preparações do dia. Pode também fazer fundos que vão acompanhar as massas, por exemplo, ok? Bom, dando sequência, nós temos aí o garde-manger. O garde-manger, ele é o responsável pela parte da cozinha que a gente chama de cozinha fria, que engloba ali a preparação de saladas, por exemplo, alguns aperitivos, também pode fazer sanduíches, quiches, etc. Tá? Hoje em dia, uma coisa que caiu muito em desuso, mas que era de responsabilidade, por exemplo, do garde-manger, eram aquelas apresentações de esculturas de frutas e legumes, por exemplo. O garde-manger ele tem muita preocupação com o visual. Ele serve uma refeição fria, então ele precisa agradar com os olhos também. Então, para ser um bom garde-manger, o cara precisa também ser muito criativo, ok? Dando sequência aí, a gente chega, por exemplo, à parte da pâtisserie, ou seja, né, o chefe confeiteiro. A confeitaria, que ainda hoje é uma área da cozinha que atrai muitas pessoas. O chefe pâtissier, ele precisa ser equilibrado, cuidadoso, se atentar às fichas técnicas, talvez mais do que qualquer outro tipo de chefe. Por quê?
porque você vai ter numa mesa um saleiro, né? Faltou um pouco de sal ali, você acerta ali um pouquinho sal, pimenta. Agora, se você for servir, se te servirem um bolo que faltou açúcar, é complicado de acertar, né? Então, o confeiteiro, né, o patissier, ele realmente é um cara que ele tem que ter muita precisão, ele é muito detalhista e ele está sempre acompanhado. Eu falo que para trabalhar confeitaria tem que ter termômetro e balança, porque realmente é necessário, tá? Outra coisa que é importante na cozinha, e a gente tem que citar porque apareceu no filme, é o plunger, que ele é o responsável pela manutenção e limpeza dos equipamentos e utensílios, tá? E também vai fazer a limpeza da cozinha como um todo, retira lixo, enfim. Muita gente começa na cozinha profissional como plunger e ocasionalmente aproveita as oportunidades que surgem. Passa para comand e depois ele vai realmente que é um aprendiz, então ele vai ser aprendiz dentro de uma praça qualquer. Ele vai ser aprendiz, por exemplo, de garde-manger. Então ele vai trabalhar com o chefe de garde-manger para que ele possa ali aprender aquele ofício e depois vai ser um auxiliar e vai crescendo dentro do restaurante. Existem várias outras funções dentro da brigada da cozinha, tá? Que eu não vou falar especificamente como essas, como por exemplo um grilardin, que cuida de grelhados, frituier, frituras, entremetier, que faz os acompanhamentos, enfim, porque não apareceram no filme. A ideia é só que vocês realmente tenham uma noção de como é feita essa separação dentro da cozinha e que gere aí de repente até a curiosidade para que vocês busquem de uma forma um pouco mais detalhada, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? É um vídeo realmente de curiosidade e que vocês a partir daí possam se inteirar mais aí pelo mundo gastronômico, ok? Curtam o vídeo, assinem o canal e deixem seu like aí, tá bom? Um abraço a todos.